Continuando o capítulo 21 do livro de Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. A confissão precede o perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, recusando-nos a admitir que somos pecadores, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade que o Evangelho apresenta não está em nós, não habita em nossos corações. Se admitirmos de livre e espontânea vontade que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, fiel à sua própria natureza e promessa, para nos perdoar os pecados, repudiar a nossa ilegalidade, nos purificar continuamente de toda injustiça, de tudo que não está em conformidade com o seu propósito, pensamento e ação. Se dissermos, alegarmos que não temos cometido pecados, contradizemos a sua palavra e fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A mensagem de vida do Evangelho não está em nossos corações. 1 João 1, 8, 10. Deus é rápido para nos perdoar, se nos arrependermos verdadeiramente, mas não podemos nos arrepender se não enfrentarmos e reconhecermos a verdade sobre o que fizemos. Admitir que fizemos alguma coisa errada, mas então dar uma desculpa para o erro, não é a maneira de Deus enfrentar a verdade. Naturalmente, queremos nos justificar e as nossas ações, mas a Bíblia diz que a nossa justificação encontra-se somente em Jesus Cristo. Romanos 3, 20 e 24. Eu e você somos justificados diante de Deus, depois de pecarmos apenas pelo sangue de Jesus, não por desculpas. Lembro-me de quando uma vizinha me telefonou um dia e me pediu para levá-la ao banco naquele momento, antes que ele fechasse, porque o carro dela não estava ligando e eu estava ocupada fazendo minhas coisas. E não queria parar, então fui rude e impaciente com ela. Assim que desliguei o telefone, senti que tinha agido muito mal e que precisava ligar-lhe, pedir-lhe desculpa e levá-la ao banco. Minha mente estava cheia de desculpas que lhe daria por ter reagido tão mal. Não estava me sentindo bem, estava ocupada, eu mesma estava tendo um dia difícil. Mas lá no meu espírito, podia sentir o Espírito Santo me dizendo para não dar nenhuma desculpa. Apenas telefone-lhe e diga-lhe que você estava errada, ponto final. Não diga nada além de eu estava errada e não há desculpas para a forma como me comportei. Por favor, perdoa-me e deixe-me levá-la ao banco. Posso dizer-lhe que foi difícil fazer isso. Minha carne estava sendo cortada. Podia sentir essa coisinha correndo em volta da minha alma desesperadamente, tentando encontrar um lugar para se esconder. Mas não há como esconder-se da verdade, porque a verdade é luz. A verdade é luz. No princípio, antes de tudo, era o Verbo, Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava presente no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas e vieram à existência por intermédio dele, e sem ele, nada, nem mesmo uma coisa do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Não a apagaram ou a absorveram, nem se apropriaram dela, nem foram receptivos a ela. João 1, 5. A verdade é uma das mais poderosas armas contra o reino das trevas. A verdade é luz, e a Bíblia diz que a escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará. Satanás quer manter as coisas escondidas na escuridão, mas o Espírito Santo quer trazê-las à luz e tratar delas. Então podemos ser verdadeira e genuinamente livres. Jesus disse que a verdade nos libertaria. João 8,32. Essa verdade é revelada pelo Espírito Santo, o Espírito de verdade. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar, nem compreender.
Agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito que dá a verdade, ele vos guiará a toda a verdade total e completa. João 16, 12, 13. Jesus poderia ter mostrado toda a verdade aos discípulos, mas ele sabia que eles não estavam prontos para isso. Ele lhes disse que eles teriam de esperar até que o Espírito Santo descesse do céu para ficar com eles e morar neles. Depois que Jesus subiu ao céu, ele enviou o Espírito Santo para trabalhar conosco, preparando-nos continuamente para que a glória de Deus fosse manifesta por nosso intermédio em vários níveis. Como podemos ter o Espírito Santo trabalhando em nossa vida se não enfrentarmos a verdade? Ele é chamado de o Espírito da Verdade. A faceta principal do seu ministério a nós é nos ajudar a enfrentar a verdade, trazer-nos a um lugar de verdade, porque apenas a verdade nos libertará. Alguma coisa em seu passado, uma pessoa, um acontecimento ou circunstâncias que o magoou pode ser a causa da sua atitude e de seu comportamento errado, mas não permita que isso se torne uma desculpa para permanecer dessa forma. Muitos dos meus problemas de comportamento foram causados por ter sido sexual e verbal e emocionalmente abusada por muitos anos, mas fiquei presa aos padrões de comportamento errado quando usei o abuso como uma desculpa para eles. Isto é como defender o seu inimigo dizendo: eu odeio esta coisa, mas é por isso que aguardo. Você pode experimentar uma gloriosa liberdade de cada escravidão definitivamente. Você não precisa gastar 40 anos vagueando no deserto, ou se você já gastou 40 anos ou mais lá, porque não sabia que as mentalidades de deserto o estavam mantendo lá, hoje pode ser o seu dia de decisão. Peça a Deus que comece a mostrar-lhe a verdade sobre você mesmo. Quando Ele o fizer, suporte. Não será fácil, mas lembre-se de que Ele prometeu: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Você está a caminho da saída do deserto. Desfrute a terra prometida.